vídeo deste canal, um simples canto, que tem por objetivo compartilhar textos, autores, livros, poemas, canções, ideias. Enfim, este é um canal para dividir, para compartilhar e provocar a sua atenção para textos e autores que eu acredito que são importantes para a formação de uma consciência mais leve, de uma consciência mais livre neste tempo em que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de muita confusão, de muita superficialidade, muita velocidade, pouca profundidade na compreensão do fenômeno humano, no fenômeno das relações humanas. O autor que eu escolhi para apresentar a vocês neste primeiro vídeo é o autor alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche nasceu em 1844, morreu muito jovem, ele morreu no ano de 1900, mas desde o ano de 1889 parou de produzir. Então o período produtivo da vida de Nietzsche, que vai desde o período em que ele foi professor na Universidade de Basileia, onde aparecem os seus primeiros escritos, as suas primeiras obras, analisando a filologia, a tragédia grega, os costumes, principalmente dos autores pré-socráticos, que são aqueles que mais interessam a Nietzsche. Ele tem uma especial admiração por Heráclito, por exemplo, e ele tem uma aversão profunda às figuras de Sócrates e Platão. Nietzsche é responsável por pelo menos 4 importantes fenômenos que se desenvolveram ao longo do século XX e que chegaram até os nossos dias. Em primeiro lugar, Nietzsche ele é o autor de uma espécie de iconoclastia, de uma destruição dos velhos ícones, dos velhos ídolos, e ele inclusive tem a si mesmo chamado, ele chamou a si mesmo de um autor ou de um filósofo que pensa com um martelo na mão. Essa filosofia do martelo, essa filosofia da desconstrução, essa filosofia da decomposição de ícones, de padrões e de valores que foram fixados ao longo da história e que serviram para afastar o homem de si mesmo, afastar o homem de sua própria natureza, tornar o homem não um sujeito, mas um objeto manipulável, administrado na vida. Então, uma das primeiras características da obra de Nietzsche, que gerou uma grande influência em nossos dias, é exatamente esse tempo em que as instituições, as formas de organização da sociedade, que durante a Idade Média e a modernidade foram extremamente importantes, hoje se tornaram menos relevantes, menos rígidas e menos dominadoras ou controladoras de tudo. Se não observarmos isso de um modo generalizado, pelo menos há aquelas pessoas que têm refletido, que têm aprendido. É o convite que fazemos a você. Tem conseguido se libertar do tacão e do domínio dessas estruturas arcaicas, antigas, sobre as quais vamos ter a oportunidade de falar à medida que conhecemos a obra de Nietzsche. Então, a segunda característica que nós percebemos e que vem da influência de Nietzsche é essa vontade de superação do próprio homem, aquilo que Nietzsche chamou de Übermensch, ou seja, o super-homem, o ser que está acima daquilo que vem sendo, ou que era nos dias de Nietzsche, o ser humano. Esse super-homem, ou esse além do homem, numa tradução melhor da palavra alemã, seria esse homem que foi capaz de discernir a sua cultura, de discernir a sua sociedade, perceber essa sociedade como fruto de uma artificialidade que não exige de nós sermos tal qual foi definido por esses contornos e dominadores da sociedade, e é um homem que é livre para ser ele mesmo. É um homem, um indivíduo livre e capaz de fazer as suas próprias escolhas, de definir seus próprios caminhos, de decidir por onde deseja, por onde quer e por onde vai. Então, essa emancipação, essa chamada ou proposta emancipatória do humano, do indivíduo, é algo que nós também encontramos em Nietzsche e outros pensadores que deram continuidade à sua obra, aprofundando a sua obra, e talvez os 2 mais conhecidos continuadores do pensamento de Nietzsche sejam o alemão Martin Heidegger e o francês Jean-Paul Sartre. Estes 2 devem a Nietzsche
os grandes elementos fundacionais de seu pensamento. Em terceiro lugar, uma importante colaboração que Nietzsche nos trouxe é a questão do relativismo moral. Algumas pessoas veem isso com um certo temor, um certo receio. Nietzsche é aquele autor, e a obra que nós vamos falar hoje, neste vídeo, é exatamente a Aurora de Nietzsche, esse livro que marca uma passagem do primeiro para o segundo Nietzsche, ou seja, aquele Nietzsche da academia, da preocupação com as estruturas linguísticas, com as estruturas de como combate a filosofia que se tornou a filosofia clássica, a filosofia Sócrates, Platão e Aristóteles, esse triunvirato do pensamento ocidental. Nietzsche deixa e relaxa um pouco essa briga e essa tentativa de dissuadir os seus contemporâneos de seguir essa tradição, e agora ele amplia a sua crítica, e o livro Aurora vai marcar isso, essa amplitude da crítica que Nietzsche faz àquela estrutura social e de costumes daquela época. O tema da Aurora é a moral. Nietzsche vai discutir a questão do bem e do mal. O que é bom e o que é ruim, o que é aprovado e reprovado, com base em que elementos nós aprovamos e reprovamos as coisas. A resposta que Nietzsche dá na Aurora é que tudo é uma questão de costumes. Ou seja, é o costume que define o que é bom e o que é ruim, o que é válido e o que é inválido, o que é justo e é injusto. E esse costume não procede de instâncias superiores, não é o resultado de uma compreensão da essência dos homens, não é uma manifestação ontológica do ser, mas os costumes são construções arbitrárias, que foram sendo cunhadas e elaboradas dia após dia e reforçadas por processos e procedimentos que Nietzsche esclarece na Aurora. Então ele diz, por exemplo, que à medida em que nós verificamos que alguma coisa não dará certo porque não é boa, nós imaginamos que um determinado comportamento seja negativo, por isso deve ser reprimido. Então toda a sociedade vai agir no sentido de impedir que os indivíduos ousem fazer aquilo que o costume determinou, que não é bom, não é saudável, não é agradável. E no momento em que a gente se dá conta da superficialidade desses costumes, do caráter arbitrário desses costumes, de que esses costumes nada mais são do que a cristalização de condutas reiteradas, nós ficamos livres para dizer, para mim não precisa ser assim. E aí Nietzsche introduz um tema que aparecerá novamente na talvez mais importantes de suas obras, que é o Assim Falou Zaratustra, que é a vontade de poder. Essa é a categoria que aparece pela primeira vez no pensamento de Nietzsche em Aurora. A vontade de potência, ou seja, eu posso porque eu desejo realizar. Tem nada a ver com aquilo que o pessoal da teologia da prosperidade, o pessoal do pensamento positivo, o pessoal da autoajuda apresenta. É lamentável, por acaso, ver Nietzsche em livros de autoajuda. Isso é absolutamente angustiante para nós que amamos o pensamento de Nietzsche. O que é que Nietzsche quer com a ideia de vontade de potência ou vontade de poder? Ora, o que Nietzsche quer dizer é que a nossa vontade, o desejo do indivíduo, ele não é onipotente, capaz de realizar tudo quanto queira o indivíduo. Mas o único compromisso sério, o único compromisso verdadeiro que um ser humano pode ter é o compromisso com a sua própria vontade. É o compromisso com o seu próprio desejo. Ora, se ele assume um compromisso com qualquer outra estrutura que vai para além desse indivíduo, então é uma vontade de subordinação, é uma vontade de adestramento, é uma vontade de se colocar não mais como sujeito, e sim como objeto de uma estrutura que permanece e que impõe sobre o indivíduo o seu querer. A ideia de vontade de potência, vontade de poder em Nietzsche é dizer que é o poder da minha vontade que guia a minha ação, que guia o meu comportamento.
é o poder que tem esta vontade e nesta vontade pautada que pode encaminhar, dar diretrizes. Esse ser humano comprometido com a sua vontade é o ser humano livre, é o além do homem, é aquele indivíduo que observa todas as coisas ao seu redor, observa as instituições e só se insere nessas instituições, só faz parte dessas instituições se e quando deseja fazê-lo. Não por uma imposição, não por um fato de não ter alternativa, de não ter saída, de não encontrar outro rumo para a sua própria vida, mas como expressão do seu próprio desejo. Ele entra, ele sai, ele participa, ele se omite de participar, não porque isso lhe é imposto, mas porque é isso que ele quer. Pensando sobre isso e talvez trazendo desdobramentos do pensamento de Nietzsche para os nossos dias, e talvez você que tenha procurado este canal e tenha encontrado este canal exatamente buscando, a partir do meu nome e de minhas reflexões, eu queria mencionar duas instituições que nesse tempo que Zygmunt Bauman chamou de tempo líquido, de modernidade líquida, onde tudo foi moído pelo pensamento do relativismo que nasce em Nietzsche, que pondera a partir dessas preocupações que destroem as estruturas sólidas da modernidade. Essa modernidade líquida, ela é um desafio para todos nós e para muitos de nós, porque ela coloca o primeiro elemento, que é o seguinte: se tudo é relativo, se nada é definido, não pode isso nos levar ao desespero de não sabermos como viver e por que viver? Se não existem verdades essenciais, fundamentais, imutáveis, será que nós não vamos ficar soltos no ar, como que pairando numa espécie de elevação gravitacional sem chão para a vida da gente? Eu acredito que essas angústias, que são justificáveis, elas são o resultado de termos aprendido a viver baseados e estribados em verdades fora de nós. Verdades que, estando fora de nós, serviriam para sustentar e dar significado e razão à nossa vida. Agora o convite é olhar para dentro de nós e encontrar dentro de nós a verdade que nos sustente, a razão que mantém o equilíbrio, o elemento a partir do qual a nossa vida será dotada de sentido e sem as vacilações ou imposições ou castrações que este mundo dominado por instituições e costumes nos forçou e nos colocou como um diminuimento, uma diminuição de quem nós somos, um acanhamento de quem nós somos e de quem poderíamos ser. O segundo elemento que talvez vale a pena ponderar com vocês e do desafio é o desafio do conhecimento. Ora, se nós tínhamos que conhecer no passado era aprender informações validadas pelas instituições que, carimbando a informação como verdadeira, impunhamos conhecer e assimilar o maior número de informações, agora o conhecimento é um conhecimento produzido baseado nos três elementos que não podem ser dispensados: a observação, a reflexão e a experimentação que nós mesmos fazemos no nosso dia a dia. Agora o conhecimento não é mais advindo das instituições como a universidade, como os doutores, os livros que têm a chancela estatal, a chancela dos núcleos de produção do saber. Agora, o conhecimento é aquele que dá significado à vida, que enche de contentamento, de razão, de essência a nossa própria natureza. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo e que nós possamos nos encontrar em outros momentos aqui num simples canto.